O nosso assunto agora é política e economia. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Ciro Gomes, vice-presidente da Executiva Nacional do PDT, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional, ex-deputado federal e ex-governador do Ceará. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, Luciano. Eu agradeço a você a oportunidade que me dá de cumprimentar a boa gente brasileira do Paranaense a partir da CBN Maringá. O senhor veio ao Maringá para uma palestra na Universidade Estadual de Maringá. O senhor vai falar sobre o cenário político? Sim, eu vou fazer essa palestra a convite do Centro Acadêmico da Escola de Economia, mas ampliou-se bastante, para minha satisfação, a encomenda. Então eu vou refletir um pouco sobre a economia brasileira, um diagnóstico mais estrutural dessa crise e, mais do que tudo, eu tento especular sobre uma alternativa para o país. E qual a alternativa, na opinião do senhor? Veja, o Brasil precisa encerrar determinadas perplexidades ideológicas que nos foram vendidas como se fosse ciência boa. E, basicamente, a crença ilusória de que o mercado sozinho tem condição de resolver a equação do desenvolvimento. Claro que o mercado é uma figura absolutamente essencial. A iniciativa privada tem um papel fundamental no progresso da humanidade, na evolução tecnológica, mas a equação global do desenvolvimento impõe ao Brasil uma competição completamente desigual. Por exemplo, no momento em que a taxa de juros no Brasil é a maior do mundo, o mundo inteiro cobra juros negativos. Ou seja, se você é um empreendedor no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa hoje, você toma R$1.000 emprestado, no fim do ano está devendo 930. No Brasil, se você cair na loucura de se financiar no cartão de crédito, você toma R$1.000 hoje, no fim do ano você está devendo R$6.000. Depois você tem a questão do domínio tecnológico. O Brasil abriu mão de uma pretensão industrial. Só para você ter uma ideia, nós já tivemos 30% das nossas riquezas extraídas da manufatura, que é o que enriquece um país, é o que agrega valor, é o que gera os empregos de melhores salários. E hoje a indústria brasileira está definhando de uma forma tal que nós estamos hoje com meros 8% do PIB, 8% da nossa riqueza são industriais, o que quer dizer que nós voltamos aos valores de 1910. E, por fim, o Brasil tem absolutamente graves questões de colapso nas suas finanças públicas. Então, o desenho é um novo projeto nacional de desenvolvimento, cada palavra dessa quer dizer alguma coisa e impõe uma atitude política da nossa comunidade. Projeto significa recuperar a ideia de planejamento de curto, médio e longo prazo. Nenhuma organização do mundo, muito menos um Estado extraordinariamente complexo como o Brasil, pode ser administrado da mão para a boca, apagando fogo para cá e para colar, como nós estamos sendo tangidos hoje em dia. Nacional, porque as condições de empreender são basicamente nacionais, não são globais. A tecnologia é um domínio absolutamente nacional. O Brasil está muito atrasado em relação à ponta do mundo. Só para você ter uma ideia, o Paraná, por exemplo, que é esse extraordinário que produz no campo, uma coisa para o Brasil inteiro admirar, né? O Paraná, 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro, tirando o lucro muito grande que poderia haver para premiar esse extraordinário esforço de trabalho dessa gente que praticamente carrega o Brasil nas costas, acordando cedo e tal. E por fim a questão de escala, que é uma coisa, enfim, eu estou resumindo a palestra, porque a China está introduzindo no planeta uma variável em que ela produz em tal gigantismo as quantidades que o preço das coisas que vem da China é dramaticamente mais barato do que custa produzir as coisas em pequena quantidade. E no Brasil, 7 em cada 10 empregos são produzidos em pequenas empresas, e nós temos que ir atrás dessa pequena empresa, abraçá-la, fazer com que o Estado seja, ao invés de um inimigo que ela vê hoje como tal, seja um parceiro para superar essas questões de financiamento, de capacitação tecnológica, de concorrência cooperativa, de abrir os caminhos para o pequeno poder frequentar o comércio exterior, e isso tudo faz parte dessa ideia que eu estou tentando criar uma corrente de opinião no Brasil. Mas para se reverter a desindustrialização, o senhor acredita que é necessário, por exemplo, a obrigatoriedade de conteúdo nacional? Sim, mas não descuidado de eficiência. Nós precisamos aprender as lições daquilo que foi o equívoco com que o Brasil tentou reagir ao colapso do modelo nacional desenvolvimentista do passado. E aí nós perdemos o passo em muitos setores, parte disso produzimos uma ineficiência, impusemos ao consumidor brasileiro por muito tempo uma ineficiência que ele não é justo que se exija dele. Mas o que é que eu tenho estudado? O Brasil tem protagonismo potencialmente global em alguns blocos grandes, né? Por exemplo, energia, bioenergia e petróleo e gás. Nós temos tecnologia e não faz nenhum sentido que um país como o nosso exporte petróleo bruto barato e importe com dólar caro
né, os derivados de petróleo que mexem com nossos ônibus, com nossas colheitadeiras, com nossos caminhões e tal, que é o óleo diesel, nós estamos importando do estrangeiro. O Brasil tem um gasto imenso no complexo industrial da saúde. E também aqui nós temos expertise, basta que o governo compense as assimetrias, volto a dizer, as desigualdades na competição global e faça com que a compra governamental, não precisa fazer mais do que isso, seja uma ferramenta indutora, né, do desenvolvimento industrial de todo o complexo industrial da saúde. Só para a senhora ter uma ideia, são 17 bilhões de dólares que a União Federal vai gastar esse ano. Portanto, o dinheiro já está aí, sendo gasto, gerando emprego fora do Brasil. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio que eu já mencionei. Não há uma fábrica de fertilizante, não há uma fábrica de agrotóxico, não há uma fábrica de implementos agrícolas que seja a contabilidade em real. Tudo é estrangeiro, importado, ainda que montado no Brasil. E por fim o complexo industrial da defesa. O Brasil gasta bilhões de dólares por ano para ter as suas estruturas de defesa, né, minimamente contemporâneas da tecnologia do mundo. E praticamente chega a ser ridículo, se não fosse trágico, né, que o Brasil processa suas comunicações por satélites norte-americanos, comunicações militares. Né? O Brasil usa o GPS americano para guiar os nossos navios, os nossos caças, etc. O exemplo prático é que nós já fizemos o Gripen agora, a importação desse caça sueco, veio com o pacote tecnológico junto. O que a gente precisa é equipar a estrutura produtiva brasileira para ler essa pesquisa, ler essa tecnologia e fazê-la difusa para além do caça. Porque ali está a microeletrônica, ali está a propulsão, não no caça, mas nessas questões, propulsão nuclear. Então, uma série de benefícios, né, que permitam ao Brasil pagar as contas. Porque hoje a gente tem um modo de consumo que é dramaticamente moderno, nós todos estamos ligados no celular de última geração, na microeletrônica, na informática, na química fina, nos remédios, e tudo isso é importado e a gente não tem dólar para pagar. O resultado, de quando em quando, o Brasil quebra e impõe ao povo, né, uma desvalorização da moeda e a decepção com os governantes e as crises políticas que infestam a nossa pátria. O senhor fala em estado necessário, né? Isso. O que é exatamente? Então, é tudo isso que o senhor falou, né? Mas de eu que quero forma... sair da discussão antiga da velha esquerda, que defende o Estado pelo Estado. E nisso a velha esquerda se afasta da percepção popular, e a população, de novo, tem razão. O Estado antigo é um Estado muito caro, muito ineficiente. O povo brasileiro tem 1000 razões para se queixar da carga tributária, não propriamente porque ela é muito alta, como se repete, mas é porque o povo é obrigado a trabalhar dobrado, né, a pagar dobrado para viver. Porque a gente cobra uma exorbitante carga tributária e quando a gente vai ver a devolução desse dinheiro em serviços, a classe média está obrigada a pagar plano de saúde, porque não acredita na saúde pública, mensalidade escolar, porque não acredita na escola pública, crescentemente está onerada por segurança, porque a violência hoje generalizou-se no Brasil e é crescente custo adicional da classe média, a segurança privada dos condomínios, o seguro para os carros, etc, etc. Tudo isso como uma demonstração flagrante de que o modelo de Estado viciado que nós temos precisa ser reformado profundamente. Porém, a ideia mitológica do Estado mínimo é uma estupidez que não pode ser praticada no Brasil na proporção que nós não somos a Europa. Nós não produzimos um estado de bem-estar social. Nós ainda somos a sociedade organizada do mundo, a economia mais desigualmente distribuída do planeta. No Brasil, 5% da população leva 40% da renda. Né? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Então é preciso que haja um Estado enxuto, sadio, musculoso, né? Que faça, consensado com a população, cumprir as suas tarefas sensíveis na economia, organizar o projeto nacional por todas as ferramentas possíveis, capacitação, gestão, compra governamental, política exterior de comércio, de política industrial de comércio exterior, enfim, toda a ferramentaria que eu tenho estudado há muitos anos e que desça finalmente a qualificar com o controle da população os serviços essenciais. Nós temos perguntas de ouvintes que estão participando pelo Facebook. O Fabrício, ele diz o seguinte: qual a sugestão do Ciro Gomes para punir políticos envolvidos em corrupção, sem que eles se livrem pelo fato de terem costas quentes? É a pergunta do Fabrício. Olha, Fabrício, eu partilho com você, eu tenho 37 anos de vida pública, né? Já fui, como você me lembrou aí, já tive oportunidades, fui prefeito de capital, que não serão dias, fui deputado do estadual 2 vezes, fui candidato, nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação. Mas eu tenho lembrado isso para dizer aquilo que eu quero dizer também para o Fabrício e para as pessoas que estão meio deprimidas por essa notícia generalizada, aparentemente generalizada, de que a corrupção é a regra da política. Não é.
Esse é um mau momento que nós estamos passando no Brasil, em que por um conjunto muito desagradável de circunstâncias, nós permitimos que o lado mais podre, mais corrupto, mais fisiológico da política brasileira fosse ao poder. Não é? Num certo momento, o PT começou a brincar de Deus, o Lula muito popular, muito bajulado, muito sei o que e tal, achou-se autorizado, não é, a fazer acordos que inacreditavelmente permitiram um homem como Michel Temer entrar na linha de sucessão do Brasil. Às vezes as pessoas dizem que eu sou agressivo, não falta quem me chame de louco, para desqualificar, porque eu conheço essa gente, e eu, por exemplo, denunciei o Michel Temer 10 anos atrás. Quando o Lula resolveu escolher o Michel Temer para vice da Dilma, eu protestei publicamente, porque eu conheço o Michel Temer. Ele nada mais é do que isso que nós estamos vendo aí, um chefe de quadrilha. É desagradável. Você imagina o presidente da República, da nossa nação, né, respondendo pela primeira vez na história uma denúncia de corrupção passiva. Botou o Eduardo Cunha inacreditavelmente na linha de sucessão como presidente da Câmara, tendo entregue Furnas para o Eduardo Cunha roubar e distribuir parte importante do dinheiro. A solução para isso é o que o mundo inteiro faz. Garantir que não haja a impunidade como prêmio dessa gente. Mas vamos ter esperança. O Eduardo Cunha está na cadeia, o Michel Temer está denunciado, né, o Rocha Loures, que recebeu a mala, está na cadeia, e você tem já, da minha geração, já é muito raro, né, a gente assistir o que está acontecendo. A gente só tem mais um minutinho de entrevista, porque a gente tem que entregar para a rede, mas eu gostaria que o senhor respondesse assim, rapidamente, né? O senhor é a favor de eleições diretas já e seria pré-candidato? Essa crise teria uma chance enorme de ser resolvida da melhor forma possível se Brasília, né, Congresso, os tribunais e parlamento resolvessem essa parada. Mas ela é muito improvável. Não é? Então eu defendo sim, mas costumo cultivar a verdade, a franqueza, não gosto de hipocrisia. A probabilidade disso acontecer só se o povo esquentasse muito os protestos na rua. O senhor é pré-candidato em 2018? Posso ser se o meu partido decidir que sim. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde. Obrigado.